Olá amigos do canal Ba, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, à 00:30, com mais 6 reprises durante a semana. Então todos os dias tem Pergunta e Resposta no canal Ba. 20 da NET, 520 e também 26 e 526 na região no Vale dos Sinos, como sempre me informa o produtor Eric Pastores. Pergunta e resposta, entrevistando e fazendo a cobertura dos principais eventos que acontecem aqui em Porto Alegre. E por falarmos em Porto Alegre, nos eventos que estão acontecendo, na edição de hoje nós estamos gravando o Coletiva Debates. É um programa especial que vai aqui abordar a questão do jornalismo esportivo. Então, nosso Pergunta e Resposta, que sempre tem o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e do Colégio Sinodal do Salvador, hoje está acompanhando o Coletiva Debates. Neste momento, então, nós, na abertura do programa, vamos conversar com a publisher do portal coletiva.net, Márcia Cristófoli, nossa amiga, nossa parceira do Pergunta e Resposta, que está promovendo hoje este belo evento Coletiva Debates aqui na Casa Bairrista, a Embaixada do Rio Grande do Sul, sobre jornalismo esportivo. Obrigado, Márcia, por atender mais uma vez a nossa equipe do programa Pergunta e Resposta. Obrigada pelo convite, Renato. O pessoal sempre muito bem-vindo na nossa estreita e vida longa essa parceria, né? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria que pudesse fazer um breve resgate da história do Coletiva Debates. Então, o Coletiva Debates é um projeto que nasceu em 2016 e nós fazemos sempre ele atrelado às nossas revistas impressas, então, geralmente vinculado ao tema tendências, seja ela qual for a edição próxima, né? Seja tendências comunicação, tendências inovação e tendências comunicação empresarial e academia. Então, essa é a primeira experiência de desvincular o Coletiva Debates dessas revistas. E nós escolhemos aí pegar uma onda na Copa do Mundo e falar sobre jornalismo esportivo. A nossa 7ª edição é um projeto itinerante, ele acontece sempre em locais diferentes. Com os temas mais importantes da atualidade no que tange ao jornalismo. Sim, sempre, não só jornalismo, publicidade, marketing, relações públicas, tudo aquilo que permeia o portal de notícias. Estamos sempre tentando antecipar os caminhos, o futuro da comunicação como um todo. Um resumo do que aconteceu hoje aqui na Casa Bairrista, Embaixada do Rio Grande do Sul. Enfim, os debates, quais foram, Márcia? Então, a gente dividiu, assim como um jogo de futebol, em 2 tempos, né? O primeiro nós tivemos 5 debatedoras mulheres, todas elas com experiência em jornalismo esportivo, mediadas por um homem, Fábio Berti. E agora, no segundo tempo, teremos 5 debatedores homens, também todos eles com grande experiência em jornalismo esportivo, mediados por uma mulher. Então a gente quer fazer essa troca, especialmente porque falar só de mulher ou só de homem não é uma bandeira que a gente pretende levantar. Isso para nós é absolutamente natural. Como é que estás vendo como uma importante e influente empresária do segmento da comunicação, a cobertura jornalística no Rio Grande do Sul no que tange ao esporte? Então, acho que o esporte, ele mexe não só com quem gosta de jornalismo ou de comunicação, né? Ele tange todo um público apaixonado. Então, acho que cada vez mais as redes sociais, enfim, a multiplataforma, né? A alternativa da multiplataforma enriquece qualquer tipo de cobertura. O esporte mais ainda, né, Renato? Porque, afinal de contas, a gente fala de paixão, a gente fala não só de futebol, a gente tem aí o Travinha Esportes, que vem levantando uma bandeira de dar espaço para outros esportes que não o futebol, ainda que ele mexa com as nossas emoções de uma forma mais intensa. A gente tem muitos esportes ganhando outras visibilidades na mídia, como o rugby, o pádel, o beach tênis, enfim. Acho que a cobertura jornalística esportiva tende a crescer ainda mais. Aproveitando a oportunidade, para encerrar, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Os planos, projetos para o portal coletiva.net, que é leitura obrigatória para jornalistas, publicitários, relações públicas, quais são os projetos para este segundo semestre de 2018, Márcia? Então, para esse segundo semestre, na verdade,
para os próximos anos, né, Renata? A gente tem uma infinidade de projetos, poderia falar muito tempo sobre eles, mas para esse segundo semestre nós intensificamos as coberturas em tempo real. A gente vai fazer todos os eventos, por exemplo, relacionados à inovação, os 3 principais eventos que acontecem em Porto Alegre. Então, a gente vai ter a cobertura em tempo real, né, que é o que a gente faz em diversos eventos da área de comunicação. A gente volta a Lisboa, então fazer pela segunda vez a nossa cobertura internacional do Web Summit. E a gente está preparando aí para o final do ano dar o start dos nossos 20 anos, né? Que serão comemorados no ano que vem. Então a gente vai dar a largada com uma revista super especial, a Tendências Comunicação, que é o nosso carro-chefe impresso. E provavelmente aí falta muito pouco para a gente entrar com o nosso aplicativo, né? Em primeira mão, aí avisando então toda a audiência que o aplicativo está saindo do forno, falta bem pouquinho para ter mais, então dar mais um canal ao nosso leitor para que ele nos acompanhe de forma fiel, como já acontece aí há muitos anos. Seu recado final para os telespectadores do Pergunta e Resposta, transmitido para 19 cidades gaúchas, além, é claro, da internet para qualquer lugar do mundo, Márcia. O recado é: continue acessando coletiva.net com todas as informações, aí, toda a movimentação do mercado de comunicação e portas abertas sempre, né, para todos aqueles que quiserem nos visitar, nos acompanhar, tirar dúvidas, contar conosco para algum projeto. Estamos aí. Coletiva Debates vai seguir aí com a sua programação. Entre as parcerias temos também com o nosso Centro Universitário Metodista, o IPA, né? E o Canal Bá. Os dois são parceiros também da Coletiva. São parceiros de longa data, o Canal Bá, ainda quando era Canal 20, né? Então já a gente iniciou uma parceria muito especial para nós, a gente tem um carinho muito grande pelo canal. E o IPA, né, tem uma relação emocional, né? Sou egressa de lá. Então a gente tem muitas frentes de parceria com o IPA, se Deus quiser, aí por um bom tempo ainda. Muito obrigado. Bom, agora está na hora da nossa dica de saúde, do nosso Pergunta e Resposta, com o apoio de Bueno Vita, sempre lá com a fisioterapia, pilates, uma equipe de primeira linha, equipamentos de primeiro mundo. É com vocês aí na Clínica Bueno Vita. Tá, então a gente vai fazer um exercício chamado Spine Stretch, que é um alongamento da coluna, onde a Mariana vai... Primeiro, tu me perguntaste sobre a postura, né? Exato. Nessa posição sentada, a Mariana está sentada sobre os isquios, que são uns ossos da bacia, onde ela está sentada, onde já coloca a coluna em crescimento axial. Então, o Pilates tem essa questão que enfatiza bastante, que é abrir espaços em cada vértebra da nossa coluna para buscar esse crescimento da coluna, sem tensões. Então, nesse exercício, por exemplo, ela tem que estar sentada sobre os isquios, já buscando esse crescimento axial, com todo esse alongamento dos membros inferiores. E aí, ela vai começando a levar a barra para frente e a cabeça à frente, buscando a mobilização de cada vértebra, vértebra por vértebra da coluna, sem tensionar o ombro, e ela vai no alongamento que ela puderes, o máximo que ela puderes à frente, sem essa tensão. E aí, quando ela retornar desse movimento, ela vai retornar pela lombar, vértebra por vértebra, sempre buscando esse crescimento axial. Tá? Então, dessa forma, a gente alivia tensões na coluna vertebral e o trabalho com uma postura correta. Então, o tempo todo o Pilates busca essa correção, busca essa simetria com o movimento correto, sem tensões, com contração da casa de força, daquilo que precisa, para o movimento sair o mais eficiente possível. Então, quando ela baixa essa barra, cada vértebra A ideia que a gente tem aqui é de que cada vértebra dobre cada vez. Que não vai em bloco, porque aí eu consigo mobilizar pedacinho por pedacinho da minha coluna. E com esse trabalho do abdômen, ela vai conseguindo esse crescimento axial, desde os glúteos até toda a casa de força trabalhando. Bom, nós estávamos aqui falando sobre postura. Então eu vou perguntar agora, dessa vez, para a educadora física Mariana May, qual deve ser a melhor dica para o telespectador que está nos acompanhando agora em casa, no que diz respeito a sentar, a melhor postura para ver televisão, no celular, no tablet.
Está contigo a palavra. Certo. Bom, a gente sabe hoje em dia que as pessoas têm relaxado bastante na postura, de forma incorreta e de como sentar, e a tecnologia, o celular, o tablet, tudo isso tem influenciado para uma má postura de cervical e lombar, né? Então, geralmente, quando a pessoa está em casa, ela já senta mal posicionada, ou até mesmo no trabalho, ela se posiciona mal. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo na Silvana, como as pessoas geralmente fazem em casa, né? Tá sentada trabalhando ou em casa olhando televisão, geralmente a pessoa fica com a postura em flexão, né? Com aquela postura relaxada, né? Isso que geralmente causa dor lombar e vai modificando então a postura da pessoa. O que a gente recomenda? Que as pessoas que estão em casa sentem em cima dos isquios, né? Que é o que a Sil estava explicando, que é sentar em cima desses dois ossinhos que ficam na bacia, e aí então a postura fica bem posicionada, e aí pensar nesse crescimento axial, que é esse crescimento da coluna, puxando como se estivesse com um fio de prumo lá pro teto, tá? Então isso já ajuda bastante na coluna e evita então as dores lombares, tá? Outra coisa que a gente pode fazer em casa para melhorar tensão de cervical em função de celular, computador, é fazer alguns alongamentos de cervical, né? E a Sil vai mostrar agora, então ela vai mostrar um alongamento de cervical, vai inclinar a cabeça para o lado e vai dar uma alongadinha sem pressionar muito para não ter compressão dos discos na cervical. Então conta uns 20 segundinhos, depois pode fazer para diagonal o queixo, vai em diagonal da axila e puxar também, é outra forma de fazer um alongamento de cervical. Essas são algumas dicas que a gente pode orientar para as pessoas fazer com segurança em casa. E nós voltaremos logo após o intervalo comercial aqui, diretamente da Embaixada RS, a Casa Bairrista, acompanhando Coletiva Debates. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e do Colégio Sinodal do Salvador. Hoje, então, estamos fazendo uma cobertura especial diretamente aqui na Embaixada RS, a Casa Bairrista, no qual está acontecendo o evento do Coletiva Debates, que trata de jornalismo esportivo. E um dos mediadores do evento nesta manhã de sábado, na qual estamos gravando o nosso Pergunta e Resposta aqui para o Canal Bar, é o nosso amigo, nosso colega, o diretor de jornalismo da RDC TV e coordenador de jornalismo do IPA, professor Fábio Berti, que foi um dos idealizadores do Pergunta e Resposta, conosco, comigo, com o Kleber Moreira, e depois recebeu uma proposta irrecusável da RDC TV, né, e está aí muito bem na nova emissora, no novo canal. Muito obrigado, professor Fábio, por esta participação e atender a nossa equipe. Afinal de contas, continua com a gente só como telespectador. Sempre, sempre. Antes dessa tua apresentação tão gentil e generosa, Renato, eu gostaria de dizer que somos amigos, né? Amigos, um cara que eu tenho uma profunda admiração, como diria o Faustão, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, porque o Renato, além de uma pessoa humana fantástica, de um amigo querido, é um jornalista de muita competência com as suas especializações, né? Não só no mestrado que cursou, mas principalmente por ter uma longa trajetória na área eleitoral aqui no Rio Grande do Sul, e nesse momento em que vivemos a iminência de uma eleição, e uma eleição geral tão importante, uma pessoa que tem a capacidade, a compreensão, o entendimento e o conhecimento sobre as coisas do jornalismo eleitoral. A RDC
certamente fará uma cobertura épica das eleições, e o Renato tem sido um grande parceiro também como condutor, como mediador do Cruzando as Conversas, um espaço nobre que o nosso canal 24524 da NET, e que está presente nas lives e também pelo streaming em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, e que tem também no teu auxílio como um jornalista especializado o diferencial dessa cobertura para esse ano. Mas hoje um momento assim, de discussão tão relevante, que às vezes a gente pensa que algumas coisas já foram superadas pela sociedade, pela humanidade, sendo mais sociológico no processo, que é o espaço da mulher na sociedade, especialmente na nossa profissão. Mas que muitas questões ainda precisam ser muito discutidas e se encontrar esse avanço, Renato. A participação feminina, Fábio Berti, no jornalismo esportivo, qual a análise que você faz? Bom, eu tive a oportunidade de dizer isso hoje e tantas oportunidades como professor na disciplina de jornalismo esportivo lá no IPA e em pós-graduação em outras instituições, trabalhando especialmente a relação entre mídia e esporte, né? Nossa equipe de produção aqui do Pergunta e Resposta, os nossos guris, né? O Eric, o Carlos Alonso hoje dando uma força aí, estiveram, né, frequentaram os nossos bancos lá no IPA, nas minhas aulas, das tuas aulas, Renato, e eu assim fui bastante repetitivo e insistente, né, de que o jornalismo esportivo ele precisa ter o viés do entendimento de que o esporte ele precisa ser de impacto social. E o jornalismo esportivo precisa seguir essa tendência, ou seja, discutir as grandes questões de discriminação racial, questões de inclusão social de pessoas com deficiência e, certamente, a questão da mulher no esporte. A mulher no esporte como atleta, como praticante, como técnica, como conhecedora, como profissional da área de educação física, de preparação física, como gestora no esporte e, certamente, a jornalista esportiva. Contei também muitas vezes, né, quem estiver nos assistindo vai lembrar de algumas das nossas aulas e de alguns momentos em que nós pudemos conversar também com públicos como este aqui, na promoção do Coletiva.net, de que se dei alguma pequena contribuição para o jornalismo, acho que foi enquanto ainda gestor de comunicação lá no Esporte Clube Juventude, os tempos áureos do meu querido Juventude, em que nós criamos a Zona Mista. Foi um dos primeiros clubes no Brasil e na América Latina a trabalhar com essa forma, em respeito à mulher jornalista. Até então, conhecemos muito bem isso, né? Eu esse ano completo 25 anos de profissão. Quantas e quantas vezes nós precisamos, né, adentrar aos vestiários das equipes de futebol e até de outras modalidades, eminentemente futebol nas coberturas diárias, enfim. E aí o jogador estava naquela situação mais intimista, enfim, né, estava tomando seu banho, estava relaxando, alguns jogadores na banheira e tal, e que não é um ambiente hospitaleiro para todos os públicos, especialmente para as mulheres. Então, em respeito à necessidade de uma estrutura mínima, né, para o desempenho profissional de qualidade, em respeito também a essa relação, né, que precisa ser sempre aprimorada na sociedade, nós construímos a Zona Mista. E isso ficou registrado em trabalhos acadêmicos, então como uma inovação no esporte. Então hoje eu procurei também promover o debate a partir desta questão, porque os clubes, as federações, as entidades vinculadas ao esporte, elas precisam ter um entendimento do quanto a mulher é importante no seu trabalho de jornalismo esportivo e precisam também proporcionar essa estrutura mínima e adequada para que elas possam desempenhar o seu trabalho. Nós somos do tempo, Fábio Berti, que nos estádios de futebol, principalmente no nosso começo de adolescência, era rara a participação das mulheres nas arquibancadas, assistindo, acompanhando as partidas. Hoje já são, não digo a maioria, mas boa parte dos nossos estádios estão aí repletos de torcedoras. Nós somos de um tempo, inclusive como militantes do futebol, né? De que uma menina que é acompanhada do seu pai, do seu namorado, do seu acompanhante, da sua acompanhante, enfim, era hostilizada, eram brincadeirinhas, eram bobagens o tempo todo, né? E que nós precisamos ter o entendimento que esse tempo passou, mas essas questões ainda precisam ser discutidas. Não fosse assim, tantas colegas, né, teriam relatos
e relatos importantes, relatos que sensibilizam e que às vezes até nos indignam, né? Especialmente nos indignam, porque é impossível que qualquer ambiente, né? A gente reputa o estádio de futebol como um ambiente diferenciado, onde as pessoas vão lá, e aí os estudos em sociologia mostram isso, né? Já se falou lá atrás que era o ópio do povo, né? Nelson Rodrigues usava isso, né? como um dos seus principais ditos, uma das principais considerações em cima do jornalismo esportivo e do futebol em si. Mas são questões que precisam ser discutidas. São questões que não existe licença poética para o estádio de futebol para tu xingar o goleiro negro da outra equipe, que é um caso épico também, do goleiro Aranha, então, e tantas outras, né, manifestações que precisam ser repudiadas e tanto quanto, né, um xingamento, uma depreciação, uma desconsideração e até um assédio a uma jornalista que está exercendo o seu trabalho. Aproveitando a oportunidade, Fábio Berti, como analisas a importância desse tipo de evento promovido pelo portal Coletiva.net, o Coletiva Debates? Eu não escondo, né, em nenhum dos ambientes que eu frequento, que eu tenho uma admiração muito grande pela equipe do Coletiva.net, liderada pela Márcia, pelo Farias, né, que é um apostador na área de comunicação. Acho que pessoas que têm essa visão de empreender na comunicação, e em especial alguém que permite que a gente tenha que demonstre à sociedade a relevância que a comunicação social, que os seus profissionais, que as empresas, que as iniciativas em comunicação, isso precisa ser aplaudido e precisa ser reputado como fundamental para toda a nossa sociedade, em especial para nós, militantes da comunicação social, jornalistas, publicitários, marqueteiros, relações públicas. Entendo que a Coletiva é muito cirúrgica na escolha dos temas ao promover, né, essa interface com os diferentes profissionais, com os diferentes veículos, e em especial também nas suas inserções no mundo acadêmico, que são muito importantes porque dão uma perspectiva de futuro e da dimensão importante que tem a profissão já para os estudantes, né? E acredito que essa temática ela precisa sempre ser destacada, porque as coisas não evoluem na velocidade como nós queríamos. E a questão da presença da mulher no esporte, no jornalismo esportivo, ela é fundamental. Pois no bloco anterior, a publisher Márcia Cristófoli, Fábio, falou aí a respeito da parceria entre o Coletiva.net e o IPA. Na prática, como funciona? Bom, a Márcia, além de ser uma pessoa com uma alta capacidade de fazer leituras de mercado, né, da sua inserção junto a todas as universidades, as instituições de ensino superior, que é muito importante, porque dá essa perspectiva para os estudantes já conhecerem, já terem uma aproximação com o mercado e até mesmo de todos os veículos de comunicação. Ela tem um grande mérito, que é ser uma aluna egressa do curso de jornalismo do IPA, né, onde lá, como diferencial, trabalhou bastante a questão do empreendedorismo e aprendeu a fazer projetos sustentáveis, o empreendedorismo em comunicação social. Então a gente sabe que são batalhadores, né, todos da equipe da Coletiva.net, mas que enxergam no IPA também uma oportunidade desse compartilhamento e dessa interatividade. Nós fazemos juntos a gravação do Top 10 da Coletiva, que vai ao ar no canal BA também semanalmente. Nós fazemos uma série de aproximações de trocas, de compartilhamentos com os nossos alunos, inclusive no âmbito formal, como o estágio curricular obrigatório em veículo de comunicação é feito em parceria lá com a redação da Coletiva.net, para os alunos e alunas já poderem experimentar o dia a dia do fazer jornalístico, né? E aí temos assim uma infinidade de possibilidades de seguirmos crescendo juntos, projetos que em breve também serão anunciados e a gente espera que aqui com exclusividade para o Pergunta e Resposta. Professor Fábio, falaste agora há pouco na questão envolvendo o empreendedorismo. Esse é um dos diferenciais do curso de jornalismo do IPA, né? Demonstrando ao nosso aluno de comunicação a importância de ser um empreendedor no mercado. E essa questão do empreendedorismo, ela não significa apenas tu seres o dono do teu próprio negócio, mas tu seres um protagonista, né? Se tu fores um produtor de programa de rádio na área do esporte, por exemplo, tu precisa ser empreendedor, tu precisa criar novos projetos, oferecer coisas novas, dinâmicas, entendendo também a dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado da comunicação, a dinâmica das comunicações,
a questão do multiplataforma. Então, novos projetos, eles são gestados por pessoas que têm o empreendedorismo em mente. Mas é evidente, né, que nós precisamos também oportunizar os nossos egressos e as nossas egressas, que eles tenham uma visão sistêmica de mercado, né? Também de serem geradores de conteúdo, geradores de emprego, geradores de novas possibilidades. A questão de empreender está muito ligada também ao ajuste de um projeto. Nós sabemos que no Brasil, com uma carga tributária completamente, um sistema tributário completamente injusto, né, onde se penaliza, na verdade, o empreendedor, porque ao tu iniciares um negócio, tu já precisa sair pagando, ao invés de ser tributado somente o teu lucro com o tempo, para tu amadureceres e começares a faturar e até gerar emprego, né? Então nós precisamos dar para essa moçada a possibilidade de ter um entendimento de um plano de negócio, um business plan, como fala, né? E que sejam, de fato, inovadores, que exista a inovação nesse processo empreendedor, que aí sim vai ser dado o diferencial. Mas são momentos que eles dividem contigo, Renato, como um professor de altíssimo conhecimento na área de gestão e comunicação, na área de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e tantos dos nossos outros colegas, a Valéria, o Léo, a Maria Lúcia, a Sandra e todo o nosso grupo de professores que tem essa visão de fato de que o jornalismo precisa protagonizar também o mercado de trabalho. Muito obrigado, professor Fábio Berti, pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta. Um grande abraço e sucesso e vida longa ao nosso Pergunta e Resposta. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e do Colégio Sinodal do Salvador. Hoje, além do produtor Eric Pastores e do nosso Eduardo Prates, contamos também com a colaboração nesta edição do jornalista Carlos Alonso. Esperamos contar outras vezes aí com essa participação dele, auxiliando a nossa equipe para que cada vez mais possamos fazer programas com boas entrevistas e o jornalismo acima de tudo. Até a próxima!